dia. Oh, it's so good to be with you, my Brazilian friends. É tão bom estar com vocês, meus amigos brasileiros. And especially to share this moment E especialmente para partilhar com vocês este with momento some of my own family. com alguns membros da minha própria família My aqui. husband, Al Mansfield. Meu esposo Al Our Mansfield, eldest son, Mark Mansfield. o nosso filho mais velho, Mark And Mansfield, two of Mark's daughters, Molly and Caroline, are here. e duas das filhas do Mark estão aqui. A Carolina Caroline and Molly. e Molly and Caroline. So I'm thrilled to be with you who are present here in this gorgeous basilica, Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa basílica maravilhosa. but also to be with those of you who are following us and who will see this program on Canção Nova. Também feliz de estar com vocês que nos acompanham e depois verão também esta pregação pela Canção Nova. We have a new Pope. Nós temos um novo Papa. Alleluia! Aleluia! Alleluia! Aleluia! And you know, I had in mind a topic to speak to you about today, Eu tinha já na mente um tema para a pregação de hoje para vocês. but I was going back and forth between different possibilities. Mas eu fiquei entre algumas diferentes possibilidades. And my husband said to me, E meu esposo disse para mim: when we get a new pope, you will have your talk. quando nós tivermos o novo Papa, você já vai ter a sua pregação pronta. And it was true. E foi verdade. As soon as Pope Leo XIV was elected, Assim que o Papa Leão XIV foi eleito, I knew immediately what I should say in this occasion. eu soube imediatamente o que eu deveria falar neste momento. He's a surprise of the Holy Spirit. Ele é uma surpresa do Espírito And Santo. we, in the Catholic Charismatic Renewal and the new communities, are surprises of the Holy E Spirit. nós aqui reunidos como Renovação Carismática, novas comunidades, nós somos uma surpresa do Espírito Santo. My family and I live in the United States, in Louisiana, in the Deep South. Minha família moramos nos Estados Unidos, no estado da Louisiana, ao sul. And prior to the election, there was a list of the cardinals from our country, the United States. E antes da eleição havia uma lista de cardeais do nosso país, dos Estados Unidos. When I looked through the list, Quando eu olhei naquela lista, I pointed to the name Robert Prevost, eu apontei o nome de Robert Prevost. and I said to my husband, E eu disse para o meu esposo: who is he? quem é ele? Quem é esse cardeal? I've never heard of him. Eu nunca ouvi falar dele. Praise the Lord. Louvado seja Deus. When he was elected, Quando ele foi eleito, we were astounded. nós ficamos maravilhados. And the more we have gotten to know about him, E quando vinham quando as informações iam vindo The sobre more- ele, the more proud we feel. mais orgulhosos nós nos sentíamos. But how beautiful Mas que belo, that he doesn't just belong to the United States of America. que bonito saber que ele não só pertencia aos Estados Unidos da He's América, also a citizen of Peru. ele também é um cidadão peruano. And so he belongs to the South Americans. Então ele também pertence à América do Sul, as well as to the North Americans. assim como a América do Norte. Pope Leo's election is a clear sign A eleição do Papa Leão é um sinal claro that the Holy Spirit is all powerful. de que o Espírito Santo é todo poderoso And he can intervene in our lives e ele pode intervir em nossas vidas, and in the church na igreja, in amazing ways. de maneiras impressionantes. He knows what he's doing. Ele sabe o que está fazendo. You know, when this holy year began with the theme of hope, hope does not disappoint. E vocês sabem que quando esse ano jubilar começou, I com o felt- tema esperança, e a esperança não decepciona. I felt one day in prayer that the Lord spoke to me. Eu senti um dia em oração que o Senhor falava comigo. And he said,
I want you to be very hopeful about the future. E o Senhor me disse, eu quero que você seja bastante esperançosa quanto ao futuro. I said, what do you mean, Lord? E eu disse, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? You mean my future? O Senhor está dizendo, o Senhor está falando sobre o meu futuro, The future of our family? o futuro da nossa família, The future of our church? do futuro da nossa igreja. And the word came back to me. E aí eu lembrei de uma palavra. I want you to be very hopeful about everything. Eu quero que você tenha esperança sobre todas as coisas. Because the Lord said, I am in the future. Porque o Senhor disse, eu estou no futuro. And I know what I'm doing. E eu sei o que eu estou fazendo. You don't know what I'm doing. Você não sabe o que eu estou fazendo. But I know what I'm doing. Mas eu sei o que eu estou And I fazendo. want you to be very hopeful E eu quero about que the você future. tenha muita esperança sobre o futuro. A priest from Europe wrote to me soon after the election of Pope Leo XIV, Um padre American? Não. A European. Um padre europeu entrou em contato comigo logo após a eleição do Papa Leão. And this is what he wrote. E ele escreveu para mim, escreveu o seguinte: Thank you for giving us the best possible Pope. ele disse, obrigada por vocês terem dado a nós o melhor Papa possível. What a gift this is for us in a Jubilee year Que presente que é para nós no ano jubilar, to have a new Pope. termos um Papa novo. And I believe that this is a special time of visitation of the Holy E eu Spirit. penso que este é um tempo muito especial de visitação do Espírito Santo. There were already the graces of the Holy Year itself. Já haviam as graças próprias do ano jubilar, do ano santo. But now, with this election, Mas agora com esta eleição, there's a very special grace being given to us throughout the church. há uma graça especial sendo dada para nós em toda a igreja. So, let's not miss it. Então nós não podemos perder esta We're graça. only a month into the papacy. Porque só tem estamos completando um mês deste novo papado. Let's not go back to business as usual. Não vamos voltar aos negócios de sempre. If there's a special visitation of the Holy Spirit, I want to be part of it. Porque se há uma visitação especial do Espírito Santo, eu quero ser parte disso. What about you? E vocês? Do you want to be part of a special visitation of the Holy Vocês Spirit? querem ser parte dessa visita especial do Espírito Santo? Amen. As the new millennium started, À medida em que começou o novo milênio, Pope St. John Paul II spoke these words. o São João Paulo II, o Papa disse as seguintes palavras. This is a quote from Novo Millennio in Eunte. É uma citação da Novo Milênio em Neunte. He said, Ele disse: there is an inexpressible power of the Spirit há um poder que não podemos expressar do Espírito Santo. Tão grande este poder. always capable of surprises. Sempre capaz de nos surpreender. Cardinal Suenens, who was one of the 4 moderators of Vatican II, O cardeal Suenens, que foi um dos 4 moderadores do Concílio Vaticano II, loved to speak about the surprises of the Holy amava Spirit. falar sobre as surpresas do Espírito In Santo. fact, Na verdade, in the late 60s, he was writing a book about the Holy Spirit. no final dos anos 60, ele escreveu um livro sobre o Espírito Santo. But he stopped writing his book Mas ele parou de escrever este livro because he heard about the Catholic Charismatic Renewal, porque ele ouviu falar da renovação carismática católica, which was just in its beginning phase. que estava exatamente na sua fase inicial. He came to the United States to see what this new Pentecost was all about. E então ele foi aos Estados Unidos para ver o que era esse novo Pentecostes. Why can we call the charismatic renewal a surprise of the Holy Spirit? Por que então a gente pode chamar a renovação carismática católica de uma surpresa do Espírito Santo? Because millions upon millions of people all over the world
Porque milhares e milhares de pessoas em todo o mundo have experienced this, experimentaram isto, the love of God o amor de Deus poured out in our hearts sendo derramado em nossos corações by the Holy Spirit who has been given to us. pelo Espírito Santo que nos foi dado. This is Romans chapter 5 verse 5. Romans 5:5. Isso está no capítulo de Romanos 5, versículo 5. I'm going to say it again because some of you who are here don't know about this grace. Eu vou repetir porque alguns de vocês aqui talvez não saibam desta graça. This grace that is called being baptized in the Holy Spirit. Essa graça que é chamada de batismo, de sermos batizados no Espírito In Santo. fact, when Pope Francis wrote his introduction to this Jubilee year, he quoted this very passage. Na verdade, quando o Papa Francisco escreveu a introdução a este ano jubilar, ele citou esta He palavra. began just a few words earlier and he wrote this. Ele escreveu as palavras iniciais e que são as seguintes: Hope does not disappoint us a esperança não nos engana, because porque the love of God has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. As most of you know, I was present in 1967 on the Duquesne weekend. A maioria de vocês já sabe que eu estava presente lá neste momento do fim de semana de Duquesne. While I was kneeling before Jesus in the Blessed Sacrament, I prayed this simple prayer in the quiet of my heart. Ajoelhada diante do Santíssimo Sacramento, eu fiz essa oração silenciosa no mais íntimo do meu coração. I said simply, Father, I give my life to you. Eu disse uma coisa muito simples: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Whatever you ask of me, I accept it. Tudo que o Senhor pedir de mim, eu aceito. And if it means suffering, I accept that too. E se isso significar sofrimento, eu aceito também. Just teach me to follow your son Jesus Simplesmente me ensine a seguir o seu Filho and Jesus to love the way Jesus loves. e a amar da maneira que Jesus ama. The next moment, I felt overwhelmed by the love of God. No momento seguinte, eu me senti completamente cheia do amor de I Deus. fell prostrate, flat on my face, Então eu me vi no chão, prostrada, and I was immersed in His merciful love. e eu fui então imersa no seu amor misericordioso. In fact, in that moment, Na I verdade, naquele I momento, felt like I wanted to die. eu senti como que se eu quisesse morrer. Saint Augustine expresses in a beautiful way this reality. Santo Agostinho expressa essa realidade de uma maneira muito bela. When he says, "You have made us for yourself, O Lord. Ele diz: ó Senhor, Tu nos fizestes And para Ti. Our hearts are restless until they rest in you." E os nossos corações não descansarão até que descansem em Ti. There were only about a dozen of us students on that retreat who were actually baptized in the Holy Naquele Spirit. retiro, naquele final de semana, apenas 12 daqueles estudantes que participavam foram batizados no I want to Espírito Santo. show you a card that I picked up in the days after that retreat from the chapel on our campus. E ela quer mostrar um cartão que ela pegou dias depois do retiro do fim de semana de Duquesne, na capela da universidade. O cartão está aqui. This little card is like a relic. It's 58 years old. Esse cartão é uma relíquia para mim. Ele tem 58 anos de And I- existência, este cartão. I'm going to tell you what it says. Vou ler para vocês o que diz aqui neste It says cartão. this: Diz o seguinte: "The Spirit of the Lord has filled the whole world." o Espírito do Senhor encheu o mundo inteiro. The Spirit of the Lord has filled the whole world. O Espírito do Senhor preencheu o mundo inteiro. This is a verse from Wisdom 1:7.
Essas palavras estão no livro de Sabedoria, capítulo 1, versículo 7. And the whole verse says this. E o versículo inteiro diz o seguinte: The Spirit of the Lord fills the world, o Espírito do Senhor enche, plenifica o is mundo, all embracing, é abrangente and knows whatever is said. e sabe tudo o que é dito, conhece tudo o que é dito. Listen, Ouçam, before there was a Gilberto, antes havia um Gilberto, a Salome, antes de existir um Gilberto, before there, antes de existir uma before- Salomé, before there was an Obre de Maria community, antes de existir a comunidade Obra de Maria, before Father Jonas was baptized in the Holy Spirit, antes do Padre Jonas ser batizado no Espírito, before there was a Canção Nova community, antes de existir a comunidade Canção Nova, before there was a Charis, antes de existir o Cáris, there was this reality. havia esta realidade. The baptism in the Holy Spirit being given to a small group of 12 young people. O batismo no Espírito Santo sendo derramado sobre um grupo pequeno de 12 pessoas. But Mas the Spirit of the Lord filled the whole world. o Espírito do Senhor, ele enche o mundo inteiro. He's all embracing Ele é muito and abrangente knows whatever is said. e sabe tudo o que é dito por ele. All right, we're here now, Nós agora estamos this aqui, Jubilee year, neste ano jubilar, with the new Holy Father. com um novo Papa. We have no idea what the Lord has in store. Nós não temos a menor ideia do que Deus ainda tem para cada um de nós guardado. I was 20 years old when I picked this card up. Eu tinha 20 anos quando eu peguei este cartão. I was one of 12 young kids in a university, Eu era uma dos 12 jovens daquela having universidade experienced the baptism in the Spirit. que haviam experimentado o batismo no Espírito. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you are open, se vocês estiverem God abertos, wants to use you Deus quer usar cada um de so that vocês the work of His Spirit can go even further, para que a obra do seu Espírito Santo possa alcançar ainda mais longe, so that the love of God can be poured out into more and more. para que o amor de Deus hearts. seja derramado em mais e muito mais corações. In these 58 years since the Duquesne weekend, E nestes 58 anos do acontecimento do fim de semana de Duquesne, because of the baptism in the Spirit, o derramamento, onde aconteceu o derramamento do Espírito there have Santo, been dramatic conversions. nós outros derramamentos muito fortes aconteceram. Healings, Curas prayer aconteceram. groups, Grupos de oração, communities, ministries, ministérios, outreach to the poor, trabalhos com os pobres, schools of evangelization, frutos de youth evangelização, ministries, escolas de evangelização, vocations born, vocations saved, vocações nascendo, vocações sendo resgatadas, beautiful marriages that have given witness to the love of God. belos casamentos que dão testemunhos do amor de Deus. It's been called a new Pentecost. Isso é chamado de um novo Brothers and Pentecostes. sisters, Irmãos e irmãs, how many of you are willing quantos de vocês aqui desejam to be part of the work of the Holy Spirit as we move forward? quantos de vocês desejam ser a obra, né, nas mãos do Espírito Santo, Well, parte today, dessa obra do Espírito And Santo? before you leave this city, Então hoje, antes de vocês saírem dessa you cidade, have to decide again se vocês desejam mais uma vez, and declare again se vocês desejarem outra vez e that declararem outra that vez, you are willing to do anything, declararem que vocês desejam fazer qualquer coisa, anything the Holy Spirit asks you to qualquer do. coisa que o Espírito Santo possa pedir a vocês. How can we help Pope Leo XIV? Como podemos ajudar o Papa Leão XIV? Immediately it came to me, Veio a mim imediatamente uma coisa. we need to reawaken the call to holiness.
Nós precisamos reavivar em nós o chamado à santidade. Vatican II spoke about the universal call to holiness. O Vaticano II falou sobre o chamado universal à St. John Paul santidade. II brought this forth as we began the new millennium. São João Paulo II trouxe isso de volta quando começou o novo milênio. Listen to these quotes from Holy Scripture. Ouçam a essa citação, Yes. essa parte das Sagradas In the Old Escrituras. Testament, God said, "Be holy, for I, the Lord your God, am holy." No Antigo Testamento o Senhor diz, sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. In the New Testament, we read, "Be perfect, as your heavenly Father is perfect." No Novo Testamento nós lemos, sejam perfeitos, porque o Pai Celeste é perfeito. And St. Paul puts it very simply. God bless you. Thank you. E São Paulo disse isso de uma forma muito simples. This is the will of God, your holiness. Esse é o desejo de Deus, a sua santidade. It means being set apart for God. Isso significa que sejam separados para Deus. Continually asking Jesus to be the Lord and the center of your life. Peçam continuamente que Jesus seja o centro da vida de To vocês. have an intimacy in prayer daily. Ter intimidade através da oração diariamente. To allow the Holy Spirit to correct you and guide you and empower you. Para que o amor de Deus possa corrigi-los, possa guiá-los, possa direcioná-los. Jesus said to pick up our cross every day and follow him along the Jesus narrow disse- way that leads to life. Tomem sua cruz e sigam-me todos os dias. One of my favorite passages for expressing this reality is Galatians 2:20. Uma das minhas palavras preferidas para expressar essa realidade é Gálatas 2:20. St. Paul says this, São Paulo diz o seguinte: "With Christ I am com crucified. Cristo eu sou crucificado. It is no longer I who live, Não sou eu mais que vivo, but Christ who lives in me. mas é Cristo que vive em mim. And the life I live now in the body, E a vida que eu vivo agora no corpo, I live by faith. eu vivo pela fé. Faith in the Son of God who loved me Fé no Filho de Deus que me amou and who gave himself for me." e que se entregou por mim. Amen. Amém. What else can we do to help our new Holy Father? O que mais nós podemos fazer para ajudar o novo Papa? Besides making a fresh commitment to live holy lives. Ao invés de fazer um novo compromisso para vivermos uma vida santa. Well, we can pray for him. Bem, nós podemos orar por ele. My husband and I pray a rosary together every day. Eu e meu esposo rezamos o rosário juntos todos os And we've dias. committed ourselves to remember our Holy Father in that rosary. E nós já nos comprometemos a lembrar e orar pelo Santo Padre neste rosário diário. You know, on the day the Pope was elected, he asked everyone to pray the Hail Mary with him. O Papa, quando foi eleito, no dia que ele foi eleito, ele pediu que nós orássemos com ele a Ave Maria. It's clear he has a beautiful Marian devotion. É claro que ele tem uma bela devoção mariana. Yes. He visited 2 Marian shrines the day after he was No elected. dia seguinte de sua eleição, ele visitou 2 santuários marianos. You know, I was reflecting on this. Sabem, eu estava meditando sobre isso. The Lord is asking us O Senhor está nos to pedindo pray for him, que oremos por ele, but also to make an offering for him. mas também fazermos uma oferta por ele. I'm not talking about seeking suffering. Eu não estou falando a respeito de sofrimentos acerca de enfermidade, por But exemplo. you know, Saint Helena Guerra offered her life, Sabe, Santa Helena Guerra ofereceu sua própria vida. her joys, her sufferings, her Ela se life rejubilava nos seus sofrimentos. for Pope Leo XIII. Ela ofereceu todos os seus sofrimentos pelo Papa Leão XIII. I remember hearing that Moisés, the founder of the Shalom community, Eu lembro que eu ouvi falar que Moisés, da comunidade Shalom, was asked to prepare a gift to give to John Paul II
when he visited Brazil. Ele estava se preparando para dar um presente para São João Paulo II, quando São João Paulo visitou o Brasil. And Moisés had the inspiration not to go and buy something to give to the E ele Pope, teve a inspiração de não comprar algo para dar de presente, but to offer himself, mas oferecer a ele to mesmo. offer his life of evangelization for St. John Paul II. Oferecer sua vida de evangelização por São João Paulo You II. know, Carlo Acutis, Sabem, Carlo Acutis, the soon-to-be canonized 15-year-old computer whiz, offered his life for Pope Benedict. que logo será canonizado, 15 anos de idade, ofereceu a sua própria vida, toda a sua expertise também em computador a Deus. And so I want to encourage you, my brothers and sisters. Então quero encorajar vocês, irmãos e irmãs, Think about what kind of a prayer, special prayer you could offer for Pope Leo. pense em que oração você poderia oferecer pelo Papa Leão XIV. Think about an offering on his behalf. Pense em oferecer algo em favor do Papa Leão There's an XIV. ancient prayer for the Pope that my husband taught me that we now are praying daily. Há uma oração antiga For our que new meu Pope. esposo me lembrou e agora a gente está oferecendo essa oração goes também like pelo Papa this. Leão XIV. May the Lord preserve him, A oração é assim: que o Senhor o preserve, give him life, dê a ele vida, make him blessed on earth, faça-o abençoado and not na deliver terra him up to the will of his enemies. e que o não not deliver him up, Not e que não o liberte do desejo e que o liberte dos desejos do inimigo. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, prayer for the Pope, oração pelo Papa, prayer for revival, oração por um reavivamento, worldwide revival. um reavivamento mundial. St. Bonaventure has a beautiful quote about the Holy Spirit. São Boaventura diz algo muito importante acerca do Espírito He Santo. says the Holy Spirit comes Ele diz: o Espírito Santo vem where he is loved, onde ele é amado, where he is invited, onde ele é and convidado where he is expected. e onde ele é esperado. Loved, Amado, invited, convidado and expected. e esperado. Every day in my own prayer, Todos os dias da minha própria oração, I pray for a massive worldwide revival of the Holy Spirit. eu oro por um massivo e mundial reavivamento no Espírito Santo. And I pray especially to 3 saints. E eu oro de forma especial para 3 santos: Philip Neri, São Filipe Neri, Seraphim of Sarof, Serafim de Saraf and Elena Guerra. e Helena Guerra. You know what happened to Philip Neri? Sorry? You know what happened to Philip Neri? Vocês sabem o que aconteceu com São Filipe He Neri? was only 29. He was still a layman. He was living here in Rome. Ele tinha 29, era ainda um leigo, vivia aqui em Roma. He spent the night before Pentecost in one of the catacombs. Ele passava uma noite antes de Pentecostes em uma das catacumbas. And all night long he was saying, "Come, Holy Spirit, come, Holy E durante Spirit." toda a noite ele dizia: vem Espírito At Santo, a vem cer- Espírito at a certain Santo. point, he saw a great ball of fire descend from heaven. E num determinado momento ele viu uma grande bola de fogo descendo do céu, It entered his mouth. It moved to his heart. entrando por sua boca e até o seu coração. It broke some ribs. E inclusive quebrou algumas das He costelas. fell to the ground. Ele caiu no chão. And he said to the Lord, Ele disse ao Senhor: "Enough, suficiente, enough. suficiente, Senhor. If you give me any more love, I'm going to die." Se o Senhor me der mais amor do que isso, eu vou morrer. From that moment on, E a partir daquele he momento, evangelized Rome. ele evangelizou Roma. Uh-huh. Let's pray that great ball of fire Vamos orar para que essa grande bola de fogo will enter us as well.
entre em nós da mesma maneira. I learned about seraphim from Cardinal Cantalamessa. Eu ouvi falar de São Serafim através do cardeal Cantalamessa. Saint Seraphim said this: E São Serafim disse o seguinte: the goal of the Christian life is acquisition of the Holy Spirit. a meta da vida humana é adquirirmos o Espírito Santo, a vida no Espírito. His face was so brilliant. O rosto dele era tão brilhante. He was so filled with the love of God Ele era tão cheio do amor de Deus that they said people could scarcely look at his face. que as pessoas até temiam olhar para o rosto dele, It was like looking at the sun. porque era como olhar para o próprio sol. So, Então, prayer for the Holy Father, oração pelo Papa, prayer for worldwide revival, orar por um reavivamento mundial. and one other thing. E uma outra coisa, Much has been made over the choice of the name Leo. muito tem sido falado o porquê da escolha do nome Leão. He didn't choose to be John Paul III, Ele não escolheu ser João Paulo III, Benedict XVII, Bento XVII, Francis II. Francisco No, II. he chose the name Leo, Não, ele escolheu o nome Leão. and speculation, and the Holy Father has confirmed, it's because Pope Leo XIII E muito se especulou, e ele confirmou, foi por causa do Papa Leão XIII, developed the social doctrine que escreveu a doutrina social that da helped to igreja, deal with the Industrial Revolution. que fala sobre a Revolução Industrial. And this is in the heart of our Holy Father. Isso está no coração do nosso Santo To Padre. deal with the challenges with artificial intelligence. Lidar com os desafios da inteligência artificial. But did you know this about Leo XIII? Mas vocês sabem uma coisa sobre Leão Leo Leão XIII? XIII wrote 12 encyclicals on the Rosary. O Leão XIII escreveu 12 encíclicas falando sobre o terço, o rosário. He's also known for the vision he had of how Satan was trying to destroy the church. Ele fala da visão de Satanás tentando atingir a igreja. Leo XIII wrote the prayer to Saint Michael the Archangel, which we in my country pray at the end of every Mass now. Ele também escreveu sobre São Miguel Arcanjo, uma oração que a gente ora no nosso país também, muito no nosso país. When I heard the name Leo, Quando eu ouvi o nome Leão, I immediately thought of two women, eu pensei imediatamente sobre duas mulheres, two saints very dear to me, duas santas que são muito queridas para mim, who knelt down in front of Pope Leo XIII. que se ajoelharam diante do Papa Leão XIII. Thérèse of Lisieux, Teresinha de Lisieux Helena Guerra. e Helena Guerra. Thérèse of Lisieux was 15 and she knelt before the Pope. Santa Teresinha tinha 13, tinha 15 quando ela se ajoelhou diante do Papa Leão XIII. To enter Carmel at the age of 15. Pediu a ele que entrasse no Carmelo com a idade de 15 anos. This year we celebrate the 100th anniversary of her canonization. E nesse ano celebramos 100 anos da canonização de Santa She Teresinha. was only a teenager. She was only? A teenager. Ela era apenas uma adolescente. But she's been called the greatest saint in modern times. Mas ela é chamada da grande santa dos tempos And modernos. another pope called her the greatest healer in modern times. E um outro papa chamou de a grande curadora, aquela que curou nos tempos modernos. I've already mentioned Helena Guerra. Já mencionei Helena Guerra. When she knelt in front of Pope Leo Quando XIII, ela se ajoelhou diante do Papa Leão XIII, she begged him to call the whole church back into the cenacle. ela pediu a ele, implorou que ele levasse a igreja inteira de volta ao To cenáculo, pay more attention to the Holy que ele Spirit. desse mais atenção ao Espírito She wanted him Santo. to dedicate the upcoming century to the Holy Spirit by chanting the Veni Creator. Pediu a ele que dedicasse o novo século ao Espírito Santo através do Vinde Espírito Criador. In fact,
Pope Leo XIII did everything she asked him to do. Na verdade, o Papa Leão XIII fez tudo o que ela pediu. As I recalled little Therese and Elena on their knees before Ao recordar de Santa Teresinha e Helena Guerra, ajoelhadas diante de Leão XIII, Pope Leo XIII, this is what came to diante me. de Leão XIII, me veio a seguinte coisa: May these two women que essas duas mulheres possam signal ser sinais, a tremendous outpouring of the Holy Spirit on young people. que elas possam ser sinais de um imenso derramamento do Espírito Santo para os May there be jovens. millions upon millions of saints of the new millennium. Que elas possam ser e que o Espírito Santo possa ser derramado sobre milhões e milhões de jovens nesse novo milênio. Pope Benedict XVI called them that, saints of the new millennium. O Papa Bento XVI os chamou de santos do novo milênio. I have a priest friend who told me that he heard the mother of Carlos Acutis say this. Eu tenho um padre amigo que ouviu o Carlo Acutis dizendo o That seguinte: when Carlo is canonized, quando Carlo for canonizado, there would be a great outpouring of sanctifying grace on young people. haverá um grande derramamento de graças santificantes sobre os jovens. These are my words, not hers. Essas são minhas palavras. May it be a new Pentecost for young people. Agora eu vou dizer que possa acontecer um grande Pentecostes para os jovens. And I think the second grace that is signaled by Elena E uma outra graça que é um sinal de Helena, é sinalizada por Helena Guerra. let us pray that in this papacy of our new Leo Vamos orar XIV, para que nesse pontificado de Leão XIV there would be a new and fresh outpouring of the Holy Spirit with his gifts and graces. que haja um novo derramamento do Espírito Santo com seus dons e com suas graças. I'm going to end with a prophetic word that the Lord gave me when we had our Golden Jubilee in Circus Maximus. E eu vou terminar citando uma palavra profética que o Senhor me deu no Jubileu de Ouro da Renovação em 2017, I think aqui em Roma. It very much applies to this moment for us. E essa profecia, ela cabe muito bem neste momento para todos nós. And the word was this: E a palavra foi a seguinte: lift up your eyes and see. levantem os olhos e The vejam fields are white for harvest. que os campos estão brancos para a And colheita. if you would obey me, E se vocês me and if obedecerem, you would obey the prompting of my spirit, e se vocês obedecerem os direcionamentos do meu you espírito, will yet see vocês ainda verão infinitely more than you can ask or imagine. infinitamente mais do que vocês possam You pedir will ou yet imaginar. see Vocês ainda the verão power of my Holy o Spirit poder do meu descend Espírito Santo descendo upon the human race. sobre a raça humana. I tell you, the fields are white for harvest. E eu digo, os campos estão brancos para a But colheita. I need your obedience. Mas eu preciso da I obediência de need your vocês, docility. da docilidade de I need vocês, your faith. da fé de vocês. And you will yet see E vocês ainda verão marvels that will astound you. maravilhas que irão surpreender vocês. Infinitely more than you can ask or imagine. Infinitamente mais do que vocês possam pedir ou For imaginar, the glory of my name. para a glória do meu nome. Let's ask Our Lady, the spouse of the Holy Spirit, to pray for us. Vamos pedir a Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, que interceda por nós. Dear Mother Mary, what belongs to the mother belongs to the child. Querida Mãe Maria, que pertence todos nós pertencemos a Ti, nós somos Teus filhos. Give us your own obedience, Dê-nos de Sua própria your obediência, own docility, da Sua própria your docilidade, own faith, da Sua própria fé, so that we might not miss the hour of God's visitation. para que nós não percamos a hora, o momento da visitação de Deus. Amen and alleluia. Amém e aleluia.